estamos voltando aqui agora com a parte 2 do vídeo. Nós estamos fazendo esse alienígena simpático, que ele tem essa carinha bem gracinhazinha dele. Nesse vídeo aqui, nessa segunda parte, nós vamos fazer os braços, as antenas, os olhos e esse bordadinho dos olhos, e vamos prender tudo junto e terminar o nosso alienígena. A descrição do vídeo tem a página do Facebook minha, chama Traduzindo Crochê e Cia, tem o link da receita em PDF e infelizmente não tem o link da receita original porque eu não encontrei novamente. Então, no arquivo traduzido tem a foto original e lá tem o Instagram da artista que fez esse bichinho. Vocês podem dar os créditos a ela usando o Instagram dela. E é só isso, vamos lá começar a segunda parte. Agora que já fizemos o corpo, nós vamos fazer a parte dos bracinhos. Nós vamos usar o fio azul para começar e a nossa agulha correspondente à linha. No meu caso, estou usando a 3,5 milímetros porque a minha lã é molê. Então, vou fazer aqui um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz o círculo mágico, dentro dele eu faço 6 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, fecho bem o círculo. E agora nós vamos fazer a segunda, terceira e quarta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou pegar aqui no meu primeiro ponto, já vou fazer um ponto baixo. Eu vou marcar esse ponto e vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final dessa volta. No caso dessa segunda volta. Como eu ensinei no pé, a gente vai fazer aqui também, ó. Eu vou pegar aqui, vou fechar bem o meu círculo mágico. Tá vendo que o meu bracinho, ele tá pra fora, tá aparecendo a parte de dentro pro lado de fora. Eu vou pegar uma agulha um pouquinho menor do que a que eu estou usando. Vou passar ela por qualquer uma das argolinhas aqui atrás. E vou fazer um nozinho usando esse fio azul, igual eu já ensinei nas perninhas. Só um é o suficiente para a parte dos braços. Agora a gente pega aqui, eu vou enlarguecer esse fio aqui para não ter perigo de desmanchar. E vamos virar o braço. Virei ele bem certinho. Vou pegar aqui o meu fio que está aqui atrás, vou puxar para frente. E vou continuar fazendo agora mais a terceira e a quarta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Eu já cheguei aqui no meu último ponto da quarta volta. Eu vou tirar meu marcador. E é o seguinte, eu vou fazer aqui o último ponto terminando com o branco. Então, eu vou passar a agulha aqui pelo ponto. Vou puxar uma laçada, ficando com 2 argolas na agulha. Vou pegar o fio branco, pego o fio branco, passo aqui por trás da agulha, desta forma, e termino o ponto baixo, usando o branco. Agora, nós fazemos um nozinho entre o branco e o azul. Podemos cortar o fio azul, uma pontinha pequena. E agora nós vamos continuar usando a cor branca. Nós vamos fazer agora a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e 11ª volta, ou seja, 7 voltas fechadas em pontos baixos. Nós vamos fazer 7 voltas fechadas em pontos baixos com o branco. E assim que eu terminar, eu volto com vocês, então. Então, a gente já fez aqui, vamos fazer o primeiro dando uma escondidinha nos fios, que nem a gente fez nas últimas, na parte do corpo. Isso aqui pode ser, a gente pode esconder o fio só em um ponto, tá bom. Fiz o primeiro ponto, vou continuar agora fazendo as minhas 7 voltas fechadas em pontos baixos com o branco. Bom, eu já terminei aqui o meu braço, o que eu vou fazer agora? Vou passar a agulha pelo próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, e vou puxar a linha. E assim fica pronto o nosso bracinho. Fora de câmera, o que eu vou fazer? Eu já vou juntar meus bracinhos aqui no canto, ó. Lembrando que aqui atrás tem essas marcas onde a gente trocou a linha. Essas marcas aqui significam que essa parte aqui é a parte de trás do corpo. Então, a gente vai virar a parte pra frente, onde não tem essas marcas. E vamos pegar os bracinhos e vamos prender aqui.
Então, eu vou pegar aqui e vou prender fora de câmera os meus bracinhos aqui nas laterais. Os bracinhos também, ó, tem a marca da troca de cor, vira ele pro outro lado e faz assim. Vamos prender eles. E agora eu vou ensinar para vocês a parte dos olhos. Bom, agora a gente vai fazer a parte dos olhos. O que acontece com o meu bichinho? Os olhos, eles são pretos. O preto não aparece direito na câmera, não aparece quase nada. Então, eu já fiz os meus 2 olhos e eu vou ensinar vocês a fazer usando o azul, apenas para ficar fácil para ver. Então, façam o olho de vocês com o preto, até o branco eu acho que fica legal também. E eu vou ensinar vocês a fazer com o azul, mas finjam que o azul é o preto, que o preto é a cor que tem que ficar o olho. Então, os olhos vão ficar assim. Então, vou pegar aqui o meu azul, que na verdade é preto. Vou fazer uma laçada inicial. Após a laçada inicial, fazemos 6 correntinhas. Bom, essa parte ela é um pouco confusa, então vocês vão ter que prestar bem atenção aqui. Nós vamos fazer a partir da segunda correntinha, ou seja, essa aqui é a que está na agulha. Na segunda, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, faço um ponto baixo nesse primeiro ponto, que é na segunda correntinha a partir da agulha. Faço um ponto baixo no próximo, um ponto baixo no próximo e um ponto baixo no próximo. Agora, neste ponto aqui do canto, nós vamos fazer 3 pontos baixos dentro dele. 3 pontos baixos dentro desse mesmo ponto aqui. Então, eu já vou fazer aqui 3 pontos baixos. E esse fio aqui ele já vai ficar meio escondido já. Fiz os 3 pontos baixos. Vamos fazer 3 aumentos. 3 aumentos. Usando 3 pontos que nós temos aqui, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, eu vou no ponto à frente, de onde eu fiz os 3 pontos baixos, mesmo ponto. Vou aqui no ponto à frente. Eu já vou pegar esse fio aqui, vou escondendo. Eu vou fazer 2 pontos baixos nele. Fiz 2 pontos baixos, vou no ponto à frente e vou fazer mais 2 pontos baixos. Vou nos próximos 2 pontos baixos e vou fazer 2 pontos baixos também. No próximo ponto baixo, perdão. E vou fazer 2 pontos baixos. Daqueles 4 que a gente iniciou, ainda tem um aqui no cantinho. A gente não pode pular ele, tem um aqui no cantinho. Então, neste aqui do cantinho, nós vamos fazer o primeiro de 4 pontos baixos. Então, nele, eu vou passar aqui a agulha por dentro da correntinha e vou fazer um ponto baixo. Agora, neste ponto aqui que a gente fez no primeiro ponto baixo da correntinha, nós vamos passar a agulha nele e fazer o segundo ponto baixo. Vamos aqui no ponto à frente, vamos fazer o terceiro ponto baixo. E no próximo, o quarto ponto baixo. Desta forma. Agora, no ponto à frente, nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. Um ponto baixo apenas no ponto à frente. 2 pontos baixos no ponto à frente. 2 pontos baixos juntos, ou seja, um aumento. E 2 pontos baixos novamente no próximo ponto, fazendo outro aumento. Agora, mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Ó, nós vamos fazer um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. 4 pontos baixos individuais. Feitos os 4 pontos baixos, nesse ponto à frente nós fazemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo no ponto à frente. Um aumento no ponto à frente novamente. Mais um ponto baixo no ponto à frente e outro aumento no ponto seguinte. Então, nós fizemos aqui uma sequência depois dos 4 pontos baixos individuais, nós fizemos uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5. Nós fizemos um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Agora, nós fazemos 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, 6 pontos baixos individuais. E assim nós terminamos o nosso olho. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e vamos cortar um fio longo o suficiente para prender essa parte no corpo. E assim fica o olho. Então, eu fiz em azul para dar para ver melhor, mas ainda assim é uma parte meio confusa. Então, prestem bem atenção, voltem o vídeo se não conseguirem entender
e sigam a receita também, olhem a receita para fazer bem certinho. Então eu já fiz os meus 2 pretos, eu já mostrei para vocês como fazer. Nós vamos fazer agora Bom, agora que nós terminamos de fazer os olhos, o bordado, já fizemos a boca, nós vamos fazer a última parte, que é as antenas. Eu já fiz a minha primeira antena aqui, ó, já fiz a minha primeira. Depois eu vou costurar ela aqui. E eu vou ensinar para vocês a fazer a segunda antena. Nós vamos ainda usar a nossa cor azul e a nossa agulha 3,5 milímetros. E vamos iniciar com um cordão, com um círculo mágico e 5 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, um círculo mágico com 5 pontos baixos. Feito os 5 pontos baixos, nós fechamos bem o nosso círculo mágico. E vamos fazer agora um aumento em cada ponto de base. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Feitos os 2 pontos baixos, nós marcamos aqui o primeiro ponto. E agora fazemos um aumento em cada um dos outros 4 pontos que temos na nossa base. Então, no final, nós ficaremos com 10 pontos baixos. Agora, antes de continuar, agora que nós terminamos a segunda volta, antes de continuar, nós vamos fazer aquele nozinho aqui atrás. Então, eu vou passar com a minha agulha de tapeceiro mesmo, a agulha por aqui. E vou fazer aquele nozinho que a gente já fez, tanto nas pernas quanto nos braços. Apenas um é o suficiente. Nós viramos agora o nosso trabalho. E vamos continuar fazendo agora um ponto baixo para cada ponto de base na nossa terceira volta. Só apenas isso, um ponto baixo para cada ponto de base. Feita a terceira volta, fechada em pontos baixos, nós agora vamos para a quarta volta fazendo 5 diminuições. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, vou passar pelo primeiro ponto, puxar uma laçada, vou passar pelo segundo ponto, puxar uma laçada, pegar a laçada com a agulha e passar pelas 3 argolas. Dessa forma, nós fizemos a primeira diminuição. Eu vou marcar essa diminuição. E continuar fazendo mais 4 diminuições, totalizando 5. Feita aqui a quarta volta com 5 diminuições, uma ao lado da outra, nós vamos agora para a quinta volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nós vamos fazer apenas 5 pontos baixos.
Feita a quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos agora na sexta volta fazer 2 pontos baixos individuais para começar. Então, faço aqui o meu primeiro ponto baixo no primeiro ponto e marco. Faço um ponto baixo no próximo ponto. No terceiro ponto, nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. E terminamos com um ponto baixo para cada um dos próximos 3 pontos de base. Para os próximos 2 pontos de base, perdão. Agora nós fazemos 2 pontos baixos. Um no primeiro ponto e um no segundo ponto. Com isso terminado, fazemos agora, na sétima volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas isso, 6 pontos baixos individuais. E agora, na oitava volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais. Então, eu faço aqui o primeiro e marco. Faço o meu segundo ponto baixo. No terceiro ponto baixo, nós fazemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E terminamos a volta fazendo 3 pontos baixos individuais, um em cada um dos próximos 3 pontos que temos na nossa base. E agora, para a nona e última volta, nós fazemos um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas isso, 7 pontos baixos individuais. Feita a nona e última volta com um ponto baixo para cada ponto de base, nós fazemos um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e cortamos um fio de mais ou menos 20 centímetros, o suficiente para prender a antena no corpo. Agora, você pode colocar enchimento nessa pontinha aqui, se você quiser, e aí depois é só colocar a antena na cabeça do nosso alienígena. E assim eu vou terminando essa aula com vocês. Isso é tudo que eu tinha para ensinar para vocês. Nós terminamos o corpo. E eu quero lembrar para vocês curtirem, comentarem e compartilharem esse vídeo. Pedir perdão por os barulhos de fundo que ficam sempre, que é quase impossível evitar, principalmente os cachorros latindo. Lembrar que eu tenho uma página no Facebook chamada Traduzindo Crochê e Cia, que eu quero muito ver os trabalhos de vocês também. Se vocês tiverem feito, por acaso, esse alienígena por esse vídeo, vão lá e postem as fotos para eu ver também, que eu quero muito ver. E é isso. Até a próxima aula.